Eles tentam, não é que estão lá tentando, né? Tentando passar essa coisa, essa energia boa, mas não é assim, a gente tem que ter a clareza de como a coisa funciona, né? Como é que funcionam os editais da empresa? Quais são as questões dos editais da empresa? Tirando tudo de bom, né? Tudo de bom para aqueles que são aprovados. Tirando os que são aprovados, o que resta para nós mortais? Pensar e analisar esses editais. O edital busca parâmetros próprios, não que está sendo efetivamente oferecido no mercado. Ele canaliza investimentos e massifica projetos, né, porque daí todo mundo fica parecendo aquelas Barbies, né? Não estabelece possibilidade de contato pessoal, né, o que, para mim, eu acho que é uma das coisas mais angustiantes para os artistas, porque eles exatamente, todos têm muito a dizer, a contar, sempre tem nuances, tem detalhes dos seus projetos que eles querem compartilhar e não conseguem compartilhar com o investidor, até muitas vezes empobrecendo a ideia do projeto, porque não tem nem espaço para você preencher o que você gostaria. Ele pode beneficiar estruturas menores, com menor experiência de mercado, porque ele não se atém aos critérios de sustentação, de permanência, ele trabalha com o produto cultural, não com o processo, não com o histórico daquele produtor, não. Se aquilo é bom naquele momento para nós, do jeito que a gente quer, né? E ele visa diversidade, quantidade e não processos, que é o que a gente vem falando. Então, o edital bacana é aquele edital que consegue dar R$15.000 para 45 produtores, né? E entregamos para Deus a possibilidade de que aquilo seja feito com R$45.000 ou com R$15.000, né? Eu fui parecerista da Petrobras e eu me lembro que quando nós aprovamos, né, foi um edital de festivais, né, que eu falei, nossa, esse pessoal aí, não, olha, eram 42 aprovados. Eu falei, essa gente não sabe muito mexer assim com os recursos, não sei, né, era bom dar um curso, falar alguma coisa para eles. Aí fizemos um curso mais ou menos como esse, e daí um rapaz que era de um festival de música independente, né, eu fiz uma crítica sobre um edital que eu tinha visto aqui de São Paulo. Eu falei, olha, gente, o Estado ele fez um edital que dava, acho que, R$25.000 para fazer um CD. Com R$25.000, você faz um CD, banquinho e violão, e sem o João Gilberto, porque só ele custa o dobro disso, né? Quer dizer, 25, né, com o cara lá do boteco ainda dá para você administrar. Aí o cara ficou enraivecido, né, ali na frente da diretoria da Petrobras. Imagina, Nelise, eu com R$25.000, eu coloco 15 bandas fazendo o meu CD. Eu falei, bacana. Você paga esses caras pela ordem dos músicos? Eles emitem nota? Porque a ordem do músico tem uma tabela mínima. Você coloca 15 bandas, com pelo menos, para ser uma banda, tem que ter pelo menos 3 ou 4 pessoas, né? Dá 45. A tabela mínima da ordem parece que 550, já passou dos 25. Ou seja, você não paga ninguém. Você faz um CD que você vende, põe o dinheiro no bolso e ainda mostra aquela pirâmide para os caras. Olha, um dia vocês vão dar certo. Não é? Pô, então, assim até eu faço, né? Mas se você está lidando com dinheiro público, você, no mínimo, tem que ter nota fiscal das pessoas que participam. Ou não é isso? Né? Ou a gente só usa do imposto dos outros e a gente mesmo não quer pagar imposto. Como é que funciona isso também, um pouco dentro da moral das coisas, né? O investidor é o maligno, mas todo mundo quer viver do imposto dele e ninguém quer pagar, ninguém aqui tem nota fiscal, ninguém quer pagar imposto. Então, é uma coisa meio, né, também estranha, do ponto de vista, né, dos processos. Então, os editais, eles não lidam com a realidade de mercado, de fato. Se vocês olharem, principalmente, os editais públicos. E tem uma outra que a gente percebeu nos editais privados, que é muito interessante. Então, você tem lá, nas leis de incentivo, né, nos enquadramentos, música popular, por exemplo, ela é do artigo 26, né? Ela tem lá os 70% do recurso, não os 100%, e que é mais difícil de vender. Só que daí uma empresa, que eu não vou citar o nome naturalmente, né, ela cria
um projeto que ela faz uma premiação, um edital de premiação, que ganha o Milton Nascimento nesse projeto. O Milton Nascimento é meu padrinho de casamento. Eu adoro o cara, mas como é que ele pode ganhar num edital da Natura 100% de isenção fiscal com música? Porque daí criou-se o edital. O edital está acima do bem e do mal, entendeu? Ele vai para um outro caminho. Então, é uma coisa fantástica, né? As pessoas são releituras. Bem, daí tem os editais públicos. Então, os editais públicos não publicam os critérios de análise, aplica valores inadequados para a subsistência do setor, ele é que empobrece. Não tem ninguém que peça mais para artista trabalhar de graça do que o Estado. Eu desconheço. Né? Tudo eles querem de graça. Né? Você vai falar com o secretário, vai falar com o cara. Ah, mas você não pode fazer o negócio? Poxa, então divide o teu salário. Eu preciso ganhar, você está, né? Então, como é que funciona? Né? Você está ganhando? Ele oferece poucas atividades com longevidade e que possam gerar sustentabilidade e não apoia a distribuição, ampliação ou redimensionamento dos projetos. Então, é assim, eu te dou 30 e é com 30, se vira nos 30 e ponto final. Não tem, pô, mas aconteceu tal coisa. Eu tive uma situação dessa com um projeto que foi o CD do Vila Lobos, nós trouxemos, o Vila Lobos tinha lá uma peça com como é que é o nome da peça? É como se fosse um órgão, mas ela tem um nome específico. Hã? Não é o cravo, é a carapeta, tem um nome lá. Hã? E tem meia dúzia disso. Né? As 2, 3 que tem em São Paulo, né, elas estavam ocupadas, nós trouxemos uma de Campinas, da Orquestra de Campinas. Quando o orguinho chegou, né, sei lá como é que chama aquele troço, estava quebrado. Então, eles estavam nos emprestando, estava quebrado, nós tivemos que, de um dia para o outro, porque a hora de estúdio era caríssima, nós pagamos R$ 3.500 para que aquele instrumento fosse consertado para ser utilizado. Foi do bolso do produtor. Daí a responsabilidade do produtor, porque os músicos que estão ganhando lá os 65% não vão tirar do bolso e ratear a dívida com você. O problema é teu de produtor, né? Primeiro porque todo mundo acha que você está nadando no dinheiro. Então, não, o cara já ganhou dele, ele que pague. E quem que paga essa conta? A conta da responsabilidade. Ah, mas tem a gordurinha. Aonde? Aonde? Né? Não tem. Hoje em dia é muito difícil você fazer projetos com gorduras. Eles glosam, eles têm tabelas, e a gente vive numa cidade muito cara. Né? Então, o público, muito menos. Você não tem nem diálogo para isso. Alguns clientes até você consegue, mas no público, daí é aquela história. Ah, é público, aqui a gente já está aprovado, é não sei o quê, vai para a Câmara, sei lá o que eles fazem, então você não consegue nada. Bem, mas quanto que o setor da cultura pode, né, ou poderia, de fato, arrecadar? Nós estamos falando ali de 1,6, né, para a lei de incentivo. O que a gente tem, de fato? Vamos agora olhar os macronúmeros, né, para a gente ficar mais nervoso ainda. Então, tem aqui, arrecadação de tributos. No ano passado, minha gente, esse país arrecadou 1,29 trilhões em tributos diversos. Dentro disto, que foi o recorde absoluto, né, teve 6,12% a mais do que o registrado em 2011. Né, em 2011, ele arrecadou 969 bilhões. Esse ano, ele arrecadou, no ano passado, 1,29 trilhão. Né? Aí, dentro desse montante, 113 bilhões foi arrecadado na pessoa jurídica, com uma queda de 2,68. E 74 bilhões de pessoa física. Ai, que país fantástico, né? O que não é uma Sudene no Nordeste, né? Para liberar os caras e pagar imposto, né? O cara ela faz um puxadinho e não paga imposto. Entra no patrimônio. Quer dizer, como é que pode pessoa física pagar a mesma coisa de pessoa jurídica? Né? Praticamente a mesma coisa. É alucinante. É um país que as empresas têm um negócio chamado planejamento tributário, que é pirotécnico, né? Uma ciência própria que eles desenvolveram.
Todos esses números também estavam nessa matéria aqui, né, a espera de uma marca, que ela demonstra também a distribuição de recursos de forma nacional. Aí, gente, o que acontece? Daí que nós vamos ficando mais angustiados. A pessoa jurídica, quando a gente pensa em potencialidade de recursos, que poderia haver de transferência, nós vemos que a pessoa jurídica, os 4% seriam 4,5 bilhões. E a pessoa física, 4,4, ou seja, porque ela é 6%, então ela aumenta, né, no valor absoluto. E nós estamos aqui nos acotovelando em 1,6 bilhão. E ainda querendo mudar a lei e fazer com que o investidor pague, não deduza os 100%. Daí que a gente não vai conseguir mesmo. Né? Então, essas distorções. Não, mas o investidor tem que usar o dinheiro, ele tem que pôr dinheiro do bolso dele. Eu concordo que tem que pôr, mas poderia pôr de outras maneiras complementares. Porque se você tirar o benefício da dedução de 100%, daí que você não atinge mesmo isso daqui. Né? Então, nós estamos hoje captando 35% do total, do potencial. E somente 25% dos projetos aprovados são captados. Né? E ainda considerando uma grande concentração de recursos em regiões e com uma elite de produtores e projetos. Então, os projetos, eles não estão só à espera de uma marca, mas também de uma oportunidade. Né? Porque o Ministério da Cultura, ele aprovou, nesses últimos 2 anos, 26 mil projetos. Dos 26 mil projetos, são 3.500 ou 4.000 que captam recursos. E, normalmente, do mesmo grupo de produtores. Você acha que isso as empresas têm uma resistência contra isso? De liberar, Eu acho que não é resistência, eu acho que são projetos mal apresentados. Mal apresentados. Mal discutidos, e não se tem uma relevância política. Eu, se fosse uma ministra, e tivesse um potencial de captar 9 bilhões para o meu setor, e gostando de mídia do jeito que eu gosto, eu estaria na televisão, não estaria? Por que eu não estou? Por que eu não estou na televisão, fazendo um chamamento? Será que não é porque para o Ministério não seria interessante pegar o recurso que não é captado e é liberado pelas empresas e que é repassado para um negócio chamado Fundo Nacional de Cultura, todos os anos, não cria um belo de um balcão de negócios? Não sei. Eu tenho essa impressão, se me passa um pouco disso. Hã? Quem tem dinheiro tem poder. Se um ministro tiver dinheiro, ele tem poder. Por isso que o Manteiga é o mais poderoso, porque ele tem o dinheiro. Entendeu? Os outros que não têm o mesmo poder. O ministro, sentado no dinheiro, ele tem poder. Se você pega desse 1,6 e vê que 65% disso são oriundos de estatais, o que acontece com a nossa ministra? Ela tem que passar o Pires todo mês na SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, que reúne todas as superintendências das estatais, para pedir para eles fazerem o que ela quer fazer, porque ela não tem dinheiro. O Wilson Santa Rosa, que é o diretor, né, o superintendente de marketing da Petrobras, ele sozinho investiu 450 milhões, só ele, só a Petrobras. O Ministério recebeu 400 milhões de verba para tudo, folha de pagamento, manutenção de todos os museus, de todos os espaços federais, e assim vai. Que dinheiro que a Marta tem? Nenhum. Então, quem manda na cultura, quem é? O Santa Rosa, né? O que é feito de cultura é feito o que ele quer, porque se ele não quiser, não é. Que é lógico, tem um pacto aí, né, de boa vizinhança, né? Mas tem que ser boa mesmo, a vizinhança tem que ser boa, porque se não for, aí como é que funciona? Entendeu? Tem muita política, porque é lógico que as políticas que são estabelecidas pela Petrobras, por exemplo, pelo Banco do Brasil, mas especialmente a Petrobras, elas são muito alinhadas com interesses ministeriais. Não é? Agora, nós tivemos a queda aí de 2 ministros, né, a curto prazo, a gente precisa ter uma leitura disso, né, do porquê.
Porque ministro só cai se realmente não estiver fazendo nada, não tiver dinheiro, né? Então, se não conseguiu convencer os caras de fazer o que ele quer, ele não consegue rodar, e daí a coisa se perde. E daí roda ele, né? Então, é interessante esse entendimento um pouco do macronegócio, que daí você percebe onde é que estão as questões. Hoje nós temos superintendentes de estatais que têm poder de mando maior do que da ministra, do ministro, seja lá quem for. Eu não disse essas palavras, foi você. Foi você, eu não disse essas palavras. Então, aí você tem uma coisa aqui que é muito interessante, que eu também recentemente fiquei sabendo disso, e que é, de fato, assim, para mim, avalizar a nossa ignorância enquanto setor. Né? Existe um negócio chamado LDO-ELA, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Que ela estabelece todos os anos qual é o valor que é possível de ser captado dentro da Lei de Incentivo à Cultura, a Rouanet. Alguém sabia que isso existia? Eu não sabia, né? Eu trouxe aqui para vocês e falei, pô, por quê? Quando eu fui apresentar que eu tenho um projeto, aí um dia a gente mostra, que é de utilização, de reversão daqueles 9 bilhões, né? O secretário de Fomento falou, mas, Annelise, a LDO não te autoriza. Ela, em 2010, ela aprovou, né, o 1,3, em 2010 foi captado, né, 89%, em 2011 foi captado 97%, e em 2012 existe uma perspectiva de ser captado também próximo aos 100%. O que isso significa, gente? Significa o seguinte, né, a minha leitura. Você pega, em 2012, você tem lá aprovado 1,6 de LOA, né, dessa lei orçamentária. Aí, o valor captado, a gente, sei lá, tem um surto frenético de qualidade, a gente sai captando, todas as empresas estão lá nos seus escritórios, vão aprovando, e 2 bilhões e meio captado. O que acontece? Vocês sabem o que acontece? Quando chegar em 1,5, o Ministério para de aprovar projetos, porque ele não pode superar a lei orçamentária. Daí eu pergunto a vocês, como é que vai ser isso? Vocês acham mesmo que o nosso Ministério da Cultura chegou em 1,5, ele vai botar no site, gente, a partir de hoje não podemos? Sem nenhuma informação privilegiada para ninguém? Como é que o secretário de Cultura poderá retrair esse índice? E vocês sabem por que esse índice é tão próximo? Porque não existe pressão popular. O setor da cultura não exige que aumente. A maioria das pessoas nem sabem que isso existe. Isso tudo é aprovado na lei orçamentária sem a participação do setor. Eles fazem por índice. Crescer um pouquinho, a gente cresce. Crescer um pouquinho, a gente cresce. A Fazenda, obviamente, articulando, porque ela não quer liberar recursos, e eles vão segurando. Então, nós ficamos à margem dessas possibilidades e com uma retração também de aprovação, inclusive, né? Porque a gente deve, que não sei se vocês colocam projetos, mas sabemos que chega novembro e dezembro, a capacidade de aprovação do Ministério diminui muito. Né? Por quê? Obviamente, o que tiver de recurso dentro das estatais que não forem utilizados, repassa para o Fundo Nacional. E se ultrapassar esse índice, eles também não podem deixar. Então, é melhor, ao invés de ter que publicar e explicar o que está acontecendo, é melhor morrer quieto, né? Vamos ficar aqui quieto, acaba, ninguém captou mesmo, está tudo certo. Então, vocês percebem como é importante a gente entender como é que é esse sistema, porque a gente está discutindo, e tem muita gente trabalhando na parte política do processo, e estamos discutindo, entendeu, o sexo dos anjos, e não estão vendo coisas que são absolutamente de articulação real de recursos.
né? Isso é uma questão que teríamos que estar mobilizados. Não, queremos que seja aprovado um índice maior. Porque se você aprova um índice de 2 bi, até a capacidade de aprovação do Ministério terá que reconhecer isso. E existe uma motivação nacional. Mas eu acho que as pessoas nem sabem do 1,6 bi, quanto mais da possibilidade de captação. Quem de vocês sabia aqui que no ano passado foi captado 1,6 pela Lei Rouanet? 1,6 bilhão. Não é? Não dá aquela sensaçãozinha, ai, meu Deus, fiquei fora, né? Fiquei fora da jogada, meu Deus, onde eu estava, em que planeta que eu estava não estava nisso daí. Né? Que dizem que a diferença de um bom negócio e de uma negociata, vocês sabem qual que é? Não? Uma negociata é um bom negócio do qual você não faz parte. Então, gente, mas assim, então por que nós nos sentimos tão magoados e abandonados? Por que a gente se sente assim? Ah, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sei fazer, esse negócio não é para mim. É exatamente porque a gente não entende. É que nem matemática na escola, né? Para muitos que a gente odiava a matemática, a gente não entendia. No momento que você pega uma professora bacana que senta e te explica, você passa a adorar a matemática, né? Daí você fica fazendo, porque você entende o mecanismo. A nossa resistência está na compreensão, não está na coisa em si, né? Na dificuldade em si, porque não é difícil. Tanto que isso eu tenho que admitir, que o Ministério da Cultura, especialmente, ele tem um site muito singelo, né? Chega a ser singelo para você preencher, é lógico. Quando você tem projetos mais complexos, aí você tem que ter um conhecimento melhor da utilização da ferramenta. Mas ele em si não é uma coisa complexa, ele tem lá um tutorial que explica, né? Se vocês tiverem uma criança de 8 anos em casa, facilita muito. Ela dá um adianto bom no entendimento do negócio. Mas o fato é que a gente não entende, a gente não compreende, a gente se sente marginalizado do processo. Então, só que, citando algumas pessoas, o que elas pensam da cultura, né, das leis de incentivo. O Emilton Menezes, que é o atual secretário de Fomento, que foi quem me mostrou aquela LOA, que eu não sabia o que era, ele disse que a lei de incentivo é um mecanismo de maior transparência de seus similares e pode ser acessado por qualquer cidadão. De fato, se aquele site funcionar, então vai ser uma maravilha, né? O que eles lançaram agora, essa semana, você já olhou o site, Sérgio? Não, porque agora você vai no Salic, você abre o MINC, vai no Salic, não está mais lá, né? Está num negócio em outro lugar. Quando funciona é uma maravilha, é super transparente também, mas precisa funcionar. A lei Rouanet, ela padece na mão de bancos e grandes estatais. Isso dito pela revista Caros Amigos, uma matéria enorme que envolvia todas essas pessoas. Esse produtor diz que a lei amplia a desigualdade cultural, favorece os poucos que têm acesso às artes. Né? E, obviamente, a gente sabe que existe, de fato, uma concentração regional de recursos, que não é somente pela concentração populacional e de renda, mas por estas características serem favoráveis ao posicionamento estratégico das marcas de mercado, dos investidores. Não é porque nós temos aqui a maior população, é porque aqui nós consumimos as principais marcas. Então, como o investimento é em branding, é em marcas, né, a gente daí tem que entender que essa concentração é válida, dentro do conceito do investidor. Então, a gente passando a pensar como o investidor pensa. Aí, a gente fala, não, mas não é bem assim. Então, tá bom. Então, no Panorama Setorial da Cultura Brasileira, que é um livro que foi publicado pelo Ministério da Cultura, patrocinando a Gisele Jordão, que fez um trabalho que, aliás, se vocês quiserem, eu acho que ele é gratuito, você solicita e pode receber todo um estudo sobre o panorama da cultura, com uma série de indicativos. Ele é bem bacana, assim, tem coisas bem gostosas de ler. Assim. Então, você tem, o que fala? Quais são os indicativos que movem a aprovação de um projeto pelo setor privado? Né? Eles utilizam, né, o que aponta o desempenho operacional do projeto, mensura o que interessa à equipe de marketing,
apresenta indicativos de visibilidade para prestar conta aos acionistas e que tem interesse especial em exposição de marca. Isso é o que move prioritariamente o setor privado. Lá eles têm mais umas 3 páginas, mas eu peguei só alguns dos indicativos mais significativos. No setor público, ele trabalha com dados quantitativos, né, número de eventos realizados, público presente nos eventos, classificação socioeconômica do público frequentador. Socioeconômica, aqui leia para baixo, não necessariamente para cima, diferente do privado. Ele aplica índices de satisfação do público em relação ao evento e quanto à divulgação feita. Apesar de ter uma visão mais estratégica da cultura, igualmente visa interesse de marca. Tá? Então, o público, de uma certa maneira, apesar de ter mecanismos mais democráticos, mais abertos, mais alinhados ao pseudo-interesse do Ministério da Cultura, ele também tem o seu alinhavo ali com a questão das marcas. Aí, eu localizei uma coisa tão genial que está na internet. 50 dicas da cartilha do Sebrae para investidores e produtores. Eu trouxe só 3, porque eu também realmente não aguentei ler até o fim. Né? Eu falei, não, tá bom para mim. Né? Eu li e falei, não, acho que está bom levar só 3 exemplos. O que 1, 2, 3, é nessa ordem. Número 1, número 2, número 3. Não é que eu peguei a 27, 28, não. É a 1, a 2 e a 3. Depois vem o resto. Olha o que os caras falam do Sebrae. O marketing cultural é uma estratégia utilizada pelas empresas para que, através de patrocínios a projetos culturais, possam agregar valor às suas marcas. O marketing cultural é uma vertente do marketing institucional das empresas. Tem a ver com sua marca, sua identidade e os valores subjetivos associados ao seu nome. E o marketing cultural, pulando aí um pouquinho, permite um grande retorno de mídia espontânea que, medido em valores financeiros, com base na tabela da publicidade dos veículos de comunicação, pode superar até em 10 vezes o valor do patrocínio. Isso daqui, gente, é o que eu defendo. Não estou falando que eu não condeno o que está escrito, porque é o que eu defendo. Só que aqui, até agora, alguém aqui falou sobre cultura, sobre conteúdo cultural? Em algum desses indicativos existe, vamos ver se a coisa é boa e se vale a pena pôr dinheiro? Porque daí vem para uma outra questão, quem é que está aprovando? Quando vocês vão falar com os caras que aprovam, nos investidores e nas estatais, daí sim vocês entendem a realidade da vida. Aí você fala, pera, né? É complexo, porque essas pessoas, a grande maioria delas, não tem cultura e nem conhecimento do que você está falando. A maioria delas. Então, elas precisam trabalhar com critérios que identifiquem, porque elas, de fato, eu já levei projetos, olha, principalmente na área da música clássica, né, você pressupõe algum conhecimento, né, por isso que ela é chamada de erudita, porque você pressupõe. As pessoas que nos atendiam, a maioria não sabiam nem do que a gente estava falando. E são os que aprovam. Eu fiz um curso, mais ou menos como esse, para a Caixa Econômica Federal, alguns anos atrás, lá em Brasília, tinha umas 70 pessoas, e eu, como eu brinquei com vocês, eu falei para eles, eu gostaria de saber que vocês são as 70 pessoas que decidem o que é cultura nesse país, porque vocês são os maiores investidores. Quem aqui foi ver uma ópera, um filme contemporâneo, leu um livro de autor brasileiro, assistiu um concerto de música clássica, foi no teatro experimental? Não levantem as mãos, porque daí eles ficaram brancos, né? Ninguém, eles não sabem. Música contemporânea é aquela que foi feita hoje, né? O cara é contemporâneo, ele fez a música hoje, deve ser música contemporânea, assim como o teatro. É aquele que está as pessoas vivas fazendo, deve ser o que é teatro contemporâneo. Não sei. Olha, eu nem pergunto muito como é que eles entendem a coisa, mas são os caras que leem os projetos escritos dentro daqueles perfis que nós temos que escrever de editais e que nos analisam. Então, o que nós estamos vendo aqui é que o marketing cultural, que, aliás, é importante dizer que essa palavra, marketing cultural, ela não é utilizada em nenhuma parte do mundo. Não existe também você falar cultural marketing. Os caras falam o quê?
Porque cultura, para eles, como para nós deveria ser, é processo. Ninguém marketeia processos. Você marketeia produtos. Então, você tem o marketing de entretenimento. Tudo que nós fazemos, quando você chega fora do Brasil, tem que ser dito como entretenimento. Você não pode falar, eu trabalho com cultura. Eles vão falar o que é de trigo, do que no Brasil deve ser de soja, né, de cana. Porque não tem isso. Não tem. Não é uma coisa palpável como nós criamos essa metáfora aí meio maluca. Mas quando você apresenta um projeto para uma pessoa do marketing, por exemplo, ela não fica já com essa expectativa de ter um retorno, de não só avaliar o projeto, mas de ter um retorno da empresa, o que você vai oferecer em troca, não só na questão de qualidade. Mas não tenha dúvida, é exatamente isso que a empresa quer. É exatamente isso, porque, como eles bem colocam aqui, o marketing cultural, da maneira que nós entendemos, entendendo que cultura não é uma coisa marketeável, e o que nós estamos oferecendo é um produto final de entretenimento, na hora que você conseguir, diante do seu espelho, dizer, eu faço produto de entretenimento, a sua vida vai ser diferente. Você vai falar, pô, eu posso divulgar, eu posso fazer folhetinho, eu posso ganhar dinheiro com isso. Pô, a vida muda, porque você assume o que é. Não fica nessa história de que, não, estou fazendo cultura, mas não posso ganhar dinheiro, eu não posso não sei o quê, eu não posso também divulgar. Não, então é boca a boca. O que é boca a boca, gente? Pelo amor de Deus, não tem essa coisa boca a boca, né? Eu não sei, eu acho que não. Mas, entendeu? É você estabelecer uma relação de igual, é você discutir com essa pessoa a lógica que ele tem. É o que eu coloco no meu curso, a gente vai um pouco a fundo nisso, que a gente deixa de fazer projetos apenas vendáveis para projetos compráveis. Quando o projeto se torna comprável, você passa a apresentá-lo a partir da lógica do teu comprador. O que não significa, em nenhuma hipótese, você alterar o seu conteúdo artístico, o seu conteúdo cultural, o seu produto, efetivamente, a sua atividade artística. O que nós estamos falando, até a gente desenvolve um pouco esse conceito de criar uma moldura mercadológica que abrace o teu projeto artístico, porque o que o seu cliente quer é a moldura mercadológica, não quer discutir o produto. Quanto mais cru você entregar esse produto para o cara, mais ele vai querer lapidar e enfiar o dedo dele. Se você leva uma peça de teatro, tem gente que vai fazer teatro e manda o texto. Você acha que algum empresário lê uma peça de teatro? Gente, vamos pôr a mão na consciência, não existe. Você conta mais ou menos, e quanto mais ou menos você contar, melhor, porque daí você pode nadar com mais liberdade nessas águas. Quanto mais você entregar para ele, olha, eu estou trazendo uma peça, o que o cara vai falar? Ah, mas eu posso pôr um carro? Aí o cara pode, o Shakespeare, né? O Hamlet pode chegar de carro, né? De Toyota? Ah, entendeu? O cara, porque na cabeça dele, com a grandiosidade de cultura que ele tem, ele quer tratar, ele quer lapidar esse produto como uma prateleira de supermercado. E ele não está errado. Não existe, gente, nenhuma empresa no planeta que tenha na missão da empresa fazer cultura. Quem faz isso é Estado, não é iniciativa privada. Né? Então, vamos lembrar da nossa origem. Né? Os empresários todos estavam sentadinhos nas suas cadeirinhas, daí chegou um senhor chamado Vefor, falou, teve uma grande ideia para você ganhar dinheiro. Então, nós vamos inventar um troço chamado Lei Rouanet, que você usufrui do recurso incentivado que você iria pagar, você transfere e ainda ganha em marca. Porque foi isso que o seu Vefor falou. Ou não foi? O cara está lá, na cadeira, continuou na mesma cadeira, né, não o Vefor, ele continuou na mesma cadeira, daí a gente chega lá com um negócio com carimbinho do Mink. O que o empresário fala? Bem, alguém leu isso e alguém está me dizendo que esse negócio vale alguma coisa, então eu vou comprar. A minha marca vai ficar bacana com isso, eu compro. Ou vocês acham? Aí o empresário é que é o insensível? Não, o empresário está comprando mercadoria, como é a função dele, assim, genealógica, não é nem de... Né, é o que é.
Então, ele ainda se dá o trabalho de receber, de tudo mais, até ele, muita gente, porque ele poderia pegar, olha, eu tenho 500 pau para fazer isso, eu vou chamar aqui uns 2 produtores, olha, eu quero fazer um negócio assim, ele pega, vai lá, monta, paga, eu dou o dinheiro, acabou, não recebo mais ninguém. Não, os caras recebem, eles recebem um ano inteiro. Eles leem, muitos leem a tua proposta. Né? A gente recebe, se apresenta. Então, é isso que eu estava falando da gente, quando a gente consegue romper esse mito do que é que nós efetivamente fazemos e o que nós temos que fazer, fica muito mais fácil. É lógico que eu sempre mantenho o que eu digo, façam o que vocês quiserem, né, das experimentações, dos projetos, com o seu próprio dinheiro. Quando você entra em dinheiro público, daí você tem que ter algumas linhas, que são essas, infelizmente. Para vocês terem uma ideia, como a distorção é tão grande, então, citando aqui, fazendo uma analogia do que acontece nos Estados Unidos, né, como eu falei, não tem nenhum outro país que tem leis como essa. A gente, inclusive, eu sei de muita gente que está levando isso para fora, eu já tive convite para falar sobre isso até em países da América Latina. Mas não dá nem para... Eu não aceitei, porque você teria que fazer um estudo sobre aquele país tão grande para poder propor alguma coisa que não vale a pena. Então, os Estados Unidos é interessante, porque eles, assim, como eles não têm esse problema de assumir e admitir as coisas, é assim, entretenimento, todos os produtos finais são de interesse da sociedade. Assim sendo, a sociedade que paga por eles. Né? Então, você tem as fundações, você tem o teatro Mr. e Mrs. Smith, em tudo quanto é lugar, a população põe dinheiro, tem lá a lista dos que daquela cidadezinha apoiam, é impressionante, é impressionante. Nós fizemos uma turnê com a Orquestra Filarmonia Brasileira, com Brain for Marsalis, em 27 estados americanos. Todos, assim, digo, dos 27, pelo menos 23 teatros maravilhosos, se vocês entrarem no site, vocês vão ver, teatros assim de babá, todos com nome de famílias que bancam. E daí você chega lá, eu tenho um programa de todos, serão 4 ou 5 páginas de nomezinho, todo mundo da cidade põe dinheiro e ajuda. Né? Aonde que o governo americano, para quem que o governo americano dá dinheiro? Para os projetos de formação. Orquestra nas escolas, dança nas escolas, balé na escola, tudo que é de formação, de processo, é subsidiado pelo governo americano. Por isso, até que muitas igrejas americanas têm esses grandes corpos de corais, de orquestras, porque é tudo financiado pelo governo, porque é processo. Quando esses caras viram profissionais, eles perdem o direito. Daí eles estão... Daí é uma outra coisa. Eles vão para uma outra vertente. Pra vocês terem uma ideia, a coisa lá é tão séria que em palco que pisa a profissional não pisa amador, a não ser que seja um festival específico. Aqui nós temos orquestras universitárias, que são inclusive de excelente qualidade, e que tocam nos mesmos palcos que tocam os profissionais. Não há diferença. Então, como é que você trabalha isso em termos de valores, de salários, de tudo? É muito complexo. Então, o Brasil fez o que com a nossa lei? Exatamente o oposto. O Brasil montou uma lei que beneficia o entretenimento e relega o processo. Porque eu, pelo menos, trabalhei durante uns 4, 5 anos para captar recursos para a Orquestra de Câmara da USP, né, e falei com os investidores de Delarte, investidores de OSESP e tudo, e a gente conseguiu por um outro mecanismo, porque o Santander patrocina, porque a conta da USP era a maior conta de folha de pagamento do banco, então ele pegou lá um X de dinheiro e deu para a universidade, mas não por mérito. Porque os caras pensam, pô, mas a orquestra de universidade pode até ser boa, mas não vai ter visibilidade. E hoje ela está entre as 5 melhores do Estado. Mas, entendeu? Assim, quando começou, não davam. Foram, assim, 4 anos de medicância. Né? Bem, gente, então, qual é a questão? A questão é que a diversidade e a produção com capilaridade, né, quer dizer, o país todo fazendo, do bem cultural, tanto a diversidade quanto a produção, não são atendidas pela lei. Pelo menos pela Rouanet.
elas não são efetivamente. Mesmo com os editais, tudo você faz, mas é tudo muito sabe aqueles fogos que vão, acende e apaga, até porque a lei ela é anual, o recurso é para um projeto específico, que tem que ter um valor competitivo, então isso não gera um mecanismo de sustentabilidade. Né? Eu sempre levo essa questão, se esta é uma lei que beneficia a cultura ou o entretenimento, eu acho que é o entretenimento, muito mais do que a cultura. E é um erro nas reuniões, quando a gente fala, vamos discutir as leis culturais, o pessoal fica falando de cultura. Ah, mas precisa ampliar os lugares aonde tocar. Amplie, quem paga a conta? Né? Quer dizer, não se discute, nós estamos falando de cadeia produtiva. Se nós tivéssemos lá atrás, há 18, 20 anos atrás, colocado essa lei, não no MINC, mas no Ministério da Indústria e Comércio, e colocarmos a QNIC, que é o grupo de análise anexado ao Ministério de Indústria e Comércio, talvez todos nós tivéssemos economizado muito tempo de dores e mágoas, porque a gente saberia do que nós estávamos falando. E a gente iria buscar as ferramentas certas para desenvolver esse mercado. Né? Então, o que nós estamos falando? Nós não precisamos ter artistas melhores, palcos melhores, nós precisamos ter mais eficiência administrativa e de gestão, e de relacionamento, e de conhecimento da lógica do investidor. Então, deixa eu ver o horário aqui. Já deu, hein? Mas eu vou passar bem rápido aqui. Então, nós vemos, quando a gente vê, essas empresas são as que mais... Né, investem, aquilo ali é a gente sonhando em pegar um dinheirinho deles, mas essas são as que mais investem, né? E aqui são alguns projetos que a minha empresa fez, eu vou contar uma coisa para vocês, a empresa ela existe há 15 anos. Se vocês olharem no site, eu não sei se dá para entrar pelo meu CNPJ, vocês verão que tem 18 projetos lá aprovados, mais ou menos 14 milhões foram aprovados ao longo de 7, 8 anos. A única vez que eu captei recurso com lei de incentivo foi para o 3º Festival Léo Brauer, por exigência da Petrobras. Mas tudo que nós fizemos de produção, ganhamos prêmio Diapason d'Or, representamos Vila Lobos em Paris, publicamos livro, fizemos esse espetáculo Galileu Galilei no Teatro Alfa, com uma orquestra completa, fizemos o ABC musical já mais de 15 vezes pelo Brasil e no Ibirapuera, com Naná Vasconcelos, orquestra. Representamos no Brasil o primeiro projeto de espetáculo teatral Streamline. Nós estamos aqui, Brasil, Singapura e Chelsea, nos Estados Unidos, online, fazendo peças de teatro. Nós fizemos 8 apresentações, era às 7 da manhã, às 3 da tarde, assim, às 10 da noite, porque em cada país era um horário diferente, e foi uma experiência internacional da utilização da ferramenta da internet, de teatro via internet. Né? Estive na Holanda para captar recursos para um festival na Holanda Brasil, fizemos a esquina da MPB e compramos o maior acervo de imagens da MPB do Mário Thompson, apoiamos a Orquestra de Câmara da USP, que tem hoje uma das maiores programações, são 10 espetáculos ano. A orquestra, nós desenvolvemos um projeto social com eles, também dos músicos tocarem nas áreas infantis. Representamos no Brasil a abertura do Miami Performing Arts Center, que agora mudou para Carnival Center. Fizemos a turnê que eu falei, fomos responsáveis pela captação da Revolução Genômica. Isso daí, por exemplo, é quase que incompreensível, como é que o Ministério da Cultura aprovou uma exposição sobre genômica, né? Essa é a cultura das bactérias, não sei. Alguém contou uma história boa lá e eles captaram 5 milhões. A história foi boa. Aí nós representamos 3 festivais internacionais, o Percussivo USP, o Léo Brauer e o Extotocord, entre outras atividades. Né? E aqui nós fizemos o 1º e o 2º encontro nacional e temos o nosso projeto dos Amigos do Nariz Vermelho também, que a gente apoia na área social. Então, a gente tem uma diversidade e a única vez que nós captamos, que deu um trabalho infernal, foi em 2011, que fizemos esse projeto, captamos com recurso incentivado. Ou seja, a gente entendeu que lei de incentivo é bom ter,
é um facilitador, mas não é a única possibilidade. Né? Quando você pega, por exemplo, o projeto do Léo Brauer, eu tinha lá captado a Petrobras, ela nos deu uma verba que representava 1/5 do valor do festival, só. Faltava os outros 80% do recurso. Aí nós fomos fazendo alianças, fomos desenvolvendo o projeto, saímos de São Paulo, levamos o projeto concomitante para o Paraná, para Maringá, Londrina e para o Rio de Janeiro, para fazermos pró-rata de custos dos artistas, para renegociar os artistas, para viabilizar. Fomos fechando uma série de apoios institucionais e daí tivemos patrocínios daí expressivos que foram da Deloitte, né, da própria prefeitura. A prefeitura, no final, ela viu o tamanho que a coisa ganhou, ela também colocou dinheiro. Então, essa lógica, você vê, não sai do produto artístico em si, ele sai de um pensamento administrativo, como fazer essas coisas acontecerem. Né? Essa verba é verba de marketing, né? Já não é mais a verba de incentivo. Você sente que as empresas elas estão abertas a dar o dinheiro? Todos aqueles projetos que eu te apresentei foram feitos com verbas, não, que a gente chama de dinheiro bom, não incentivado. Né? Porque você tem que ajoelhar no milho para prestar contas, tem que fazer tudo, e você no cotidiano é muito difícil, né? O dinheiro bom é aquele que te deposita em conta e você administra, porque você tem que, é muito difícil você lidar, se aprova um ano antes, daí, né, nos projetos internacionais que nós fizemos, só de tarifa de dólar, e você acha que algum investidor vem e põe a diferença? Nem o Ministério aprova a diferença. Você tem que entrar com aditivo, uma loucura. Então é isso, gente. Encerrando um pouco, falarmos assim. Eu não sei se vocês conhecem esse diagrama chinês. Ele é muito interessante, os chineses realmente estão à frente de muitas coisas. Esse diagrama, ele significa crise e perigo. Né? Mas é muito impressionante que o mesmo ideograma chinês, ele também representa oportunidade. Nossa, assim, eu acredito realmente que a crise, o estado de crise, nos leva a repensar, a olhar as oportunidades. E nós sequer podemos dizer que nós, na área da cultura, estamos vivendo um momento de crise. Os números mostram que não é um momento de crise. Pode ser crise pessoal, crise de uma série de coisas, mas não do setor. Né? O setor está aí, vai indo, muito bem, obrigado, e a gente percebe que existem é aquela coisa de olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Então, nós podemos falar, poxa, mas ninguém nos entende, ninguém nos ouve, ou você fala, poxa, eu tenho muita gente para dizer o que eu faço, eu tenho muita gente para, né, fazer uma catequese em cima do trabalho e criar mecanismos que sejam inteligentes e com diálogo, não você ir lá vender o teu peixe, mas ir lá dialogar com aquela pessoa dentro das referências que ela tem, sem alterar o seu produto artístico também. Tá? Então, é só isso. Aqui você vê 1 milhão de marcas, cada uma dessas marcas tem uma personalidade, a gente poderia olhar cada uma delas e pensar o que cada uma pode nos trazer em termos de jovialidade, modernidade, tradição, interesses nacionais, né, seriedade, estabilidade. Cada uma delas, ela tem o que nós chamamos de personalidade de marca, né? Tem gente que discorre perfis inteiros de determinadas marcas, né? E daí nós temos, já que nós estamos dialogando com essas pessoas, nós temos que entender que todos os nossos projetos também têm perfil, né? A gente não vai levar, por exemplo, automaticamente dificilmente a gente vai levar um projeto de orquestra para o McDonald's, porque a gente sabe que talvez os amigos do Nariz Vermelho, sim, mas não a orquestra, não é bem para o público deles é mais infantil, e graças a Deus essas crianças, quando entram em concerto, até aborrecem muito, né? Agora, muitos concertos proibidos menor de 7 anos. Né? Tem concertos para criança até 7 anos, não precisa ser aquele concerto que você está fazendo, né? Vai em outro. Então, você vai pegar um projeto desse do ABC Musical, que com crianças carentes, se levar para Mercedes-Benz.
né, a gente acaba entendendo, quando você vai mergulhando no discurso, mergulhando no processo, e começando a enxergar o outro que está te recebendo, e sair do teu umbigo, que você só olha o teu projeto, só olha toda a tua boa vontade, todos os teus conceitos, e começa a enxergar o outro que tem que te receber, e ter a generosidade de falar com esse cara, num processo de aculturá-lo, porque isso tem que ter generosidade, né, chegar para o cara sabendo que ele não sabe do que você está falando, e não tornar isso uma chacota, falar, pô, eu também não sei nada do que ele fala, não entendo nada de pneu, não entendo nada de como é que funciona a distribuição farmaco no Brasil, né? Então, vamos ser generosos. Ele não vai te explicar como é que funciona o negócio dele, mas você tem que explicar como funciona o teu, você que está vendendo, né? Então, nós precisamos, na verdade, assumir que trabalhamos para um grande mercado, com produtos culturais definidos, para públicos específicos e para meios diferenciados. Ou seja, a gente também está colocado numa prateleira, né? Se a gente for fazer uma analogia, hoje, os produtos femininos, né, por exemplo, produto sabão em pó, né, aquele sabão que deixa toda mulher muito feliz, né, porque a gente pega na caixa de sabão já dá uma felicidade, né, pelo menos. Eu não sei como é que eles ainda, né, eles não fazem isso, né? Você usa o Omo, você vai ser eternamente feliz. Não entendo como alguém pode ter alguma felicidade de pegar um sabão em pó. Mas daí você vai hoje nas prateleiras, o que vai ter? Os produtos estão mais ou menos todos com o mesmo preço. Estão todos muito parecidos, as embalagens muito parecidas, tem um limite de onde eles podem chegar. Mas daí você vai ver aquele sabão em pó que vai trazer o balé da Dinamarca. Aquele outro sabão em pó que apoia o câncer de mama. Vai ter outro sabão em pó que apoia as meninas, o problema de violência para meninas. Aí você volta a ter um motivo de escolher uma marca. E nós agora, nesse terceiro milênio, estamos no topo da empada, assim, nós somos a cereja do bolo. Porque todo o marketing, se vocês pegarem o Kotler, com o novo livro dele, que é a Terceira Dimensão, ele é um dos maiores papas do marketing, a gente utiliza muito ele no nosso curso, ele está falando o quê? Que esse terceiro milênio nós estamos... as perspectivas de diferencial de produto está nos projetos ambientais, sociais e culturais. Porque nós estamos chegando no topo de uma pirâmide que tem lá um estudo de Maslow, né, onde a pessoa sai na base das suas necessidades físicas básicas e chega às suas aspirações. Então, nós estamos indo para esse momento, né, uma grande quantidade de gente que hoje lê, que vê televisão, usa internet, pensa, né, e tem algum recurso, então elas aspiram coisas. Então, a gente começa a trabalhar com os nossos produtos. Né? Nós passamos a ser uma possibilidade de diferencial mercadológico. Não é mais preço, não é mais qualidade. Né? Então, nós temos que olhar os nossos produtos com a mesma lógica do investidor. Né? Nós temos que pegar todas as ferramentas que uma empresa se utiliza para uma comunicação multidisciplinar e fazer para os nossos produtos também. Por que não? Então, a gente tem uma peça de teatro, a gente tem que ter, ou pelo menos pensar, desenvolver, assessoria de imprensa, as relações públicas desse projeto, as promoções, os eventos, o treinamento das pessoas que vão estar aqui, inclusive interfaceando, por que não telemarketing, fazer um trabalho de endomarketing, motivação para a tua equipe lá, da tua companhia de atores, e estar, né, dentro do processo, tudo, ou seja, todas as possibilidades de design, marketing cultural, propaganda, house organ, todos os mecanismos que um produto se utiliza, você também propõe para o seu próprio projeto. Daí, o que você faz com isso? Você cria uma moldura mercadológica. Quando você criou essa moldura mercadológica, você começa a dialogar com aquele cliente, porque ele sabe como é que funciona a assessoria de imprensa, ele sabe como funciona o teu produto em eventos, ele sabe como funciona tudo aqui. Ele não está questionando o teu conteúdo artístico, ele não sabe discuti-lo. Se você chegar para discutir o que você está fazendo do ponto de vista artístico, daí que você não anda. É uma arrogância para o cara não entende do negócio, ninguém gosta do que não entende, então não é isso que ele quer saber. Ele tem que saber que é bom o projeto, tem que ter credibilidade, tem que ser credenciado.
Eu parto do princípio que todos nós estamos falando de projetos bons e que acreditamos e fazemos com dedicação. A partir daí, isso está certo? Está certo. Agora nós vamos falar de marketing. E vamos alinhavar e olhar os nossos produtos dessa forma. Então, o que nós temos que fazer? É criar, entendermos quais são os perfis dos nossos projetos, os perfis individuais das marcas e localizarmos aonde que a gente encontra os pontos comuns para esse diálogo. E oferecer e dialogar para esse cliente especificamente sobre esses pontos. Tá? Então, aqui tem um projeto que eu desenvolvi da minha empresa. Se um dia vocês tiverem interesse, a gente presta aí serviço para pessoas que querem desenvolver projetos. Então, a gente divide em vários estágios, né, o projeto desde o embrionário, desenvolvimento de concepção, formatação, plano, comercialização, até projeto na comercialização e captação de recursos, né? Tem vários níveis. E na fase de comercialização e captação de recursos, a gente desenvolve, que algumas coisas eu também coloco no curso, mas a gente desenvolve uma série de metodologia para fazer com que o produtor, o cliente nosso, né, ele tenha, ou o artista, né, ele tenha uma afinidade, ele compreenda o processo e saiba como acompanhar a nossa atividade. E isso também valoriza muito o valor do produtor. Né? Muita gente sempre achou que produtor tem que trabalhar de graça e no risco. Né? Eu sou muito contra isso, acho que a gente tem que estabelecer isso, a gente só não estabelece porque a gente não sabe como provar para aquele artista ou para aquele grupo que nós realmente fazemos um trabalho efetivo. Então, à medida que a gente vai se profissionalizando, a gente vai criando também ferramentas de diálogo. Tá? Então, é um projeto que trabalha com informação, recursos, parcerias, e, né, experiência, visibilidade, né, criação. Vamos buscar o inidetismo, como a gente faz com todos os nossos projetos, e criamos aí nos diferentes níveis esse apoio para os produtores. Então é isso, gente, acabou. É mais ou menos uma visão assim bem sucinta, porque cada uma dessas etapas, né, são discutidas e, na verdade, não adianta eu falar, mas vocês têm que ter experiência de vivenciar, de fazer, de aplicar esse pensamento nos seus próprios projetos, e é isso que a gente desenvolve ao longo do curso. Mas eu propus essa conversa, pelo menos para que talvez vocês tenham alguma condição melhor de estarem trabalhando aí nos seus projetos até o final do ano, porque ainda tem aí um gásinho bom para captar recursos, e eu desejo que vocês consigam concretizar os seus projetos. Tá bom? Agradeço imensamente.